Bom dia, boa tarde, tudo bom? Então, assim, ó, a gente havia falado a respeito de razão, depois eu pedi para vocês fazerem os exercícios, e na aula anterior eu comecei a falar a respeito de proporção, tá? Que envolve razão. Então, vamos resolver os exercícios de fixação que vocês teriam que ter feito. Como eu faço, normalmente eu faço alguns na apostila, eu não apaguei para fotografar, tá? Às vezes eu faço para saber se precisa de alguma coisa que vocês não saibam. E às vezes pode ser agora aqui que eu não faça nem igual o que tá aqui, tá? Então não olha para as resoluções que vieram, olha para o que eu vou fazer aqui agora, tá? Só não apaguei porque tinha muita coisa. Então, recordando a aula de ontem, se eu tivesse assim, só para a gente lembrar, tá? Por exemplo, 2 quintos. Se eu multiplicar por 2, aqui vai ser 4 décimos. Repara que a multiplicação em cruz que a gente fala aqui dá 20 e aqui dá 20, ou seja, isso é regra de proporção. Como que a gente lê? 2 está para 5, assim como 4 está para 10. Tudo bem? Então, agora eu vou apagar e a gente vai para a aula hoje, tá? Então, vamos lá. Ele fala assim, ó, dois números A e B diferem entre si em 18 unidades. O que é diferem? É a diferença que existe entre eles. Então, o que eu sei a respeito? Que A menos B é igual a 18. Eles diferem entre eles em 18 unidades. Aí ele começa, A está para B, então eu tenho que A está para B, assim como 825 está para 627. Se eu simplesmente aqui multiplicar em cruz, eu não vou chegar a lugar nenhum, porque eu vou ter duas variáveis, A e B. Então, a gente já fez isso ontem e volta a fazer hoje. Por exemplo, eu vou deixar o A aqui sozinho e vou passar o B para cá. Quando ele passa como mais. O que eu fiz? Eu dei um apelido para A. Então, aqui, aonde aparece A, eu não vou chamá-lo de A, eu vou chamá-lo pelo apelido. Então, eu vou ter 18 mais B sobre B igual a 825 sobre 627. Agora, gente, o exercício está resolvido. A gente só precisa fazer as continhas. Esse vezes esse, depois 627 vezes 18 mais B. Então, vamos lá. 825B é igual. Quando eu multiplico esse por esse, vai dar 11.286 mais, agora esse, 627B. B de um lado, número do outro. 825B menos 627B igual a 11.286. Quando eu faço essa continha aqui, isso daqui vai dar 198B, tá? Aqui é 600, viu, gente? 198B é igual a 11.286. B é igual a 11.286 dividido por 198. Portanto, o meu B ele vai ser igual a 57. Aí ele fala assim, qual o valor de A e B? O B nós já achamos. O a gente vai usar a cabeça e eu sei que ele é 18 mais B. Então, A é igual a 18 mais 57. O A vai ser igual a 75. Então, 75 e 57. Tudo bem, gente? Acho que deu para entender, né? Acho que esse daqui é facinho. Então, vamos lá para o outro, vamos lá para o segundo. Ele fala assim, ó.
numa festa, a razão entre... O que era a razão mesmo, que eu falei aula passada? É divisão. Entre quem? O número de moças e rapazes. Então, o que eu sei a respeito? Que a divisão entre o número de moças e o número de rapazes. Então, M, moças, e R, os rapazes, tá? Então, vamos lá. A razão entre o número de moças e o número de rapazes é 13/12, a porcentagem de rapazes numa festa. E aí você fica pensando, você fala, peraí, como é que eu vou fazer? Se eu multiplicar em cruz, eu vou ter MR, daqui eu não saio. Mas eu tenho uma informação importante, porque eles não estão numa festa. Vocês concordam que a hora que eu juntar moças e rapazes, eu tenho 100%? Então, que eu sei a respeito, que se eu juntar a quantidade de moças e a quantidade de rapazes, já que ele quer a porcentagem de rapazes, os dois juntos é 100%. Então, detalhe, como ele quer rapazes, ele pergunta a quantidade de rapazes, eu vou dar o apelido para moças, porque a hora que a gente achar, nós vamos achar os rapazes. Então, eu vou passar o R para lá. Então, eu vou ter 100% menos R. Então, vamos lá, ó. No lugar de M, eu não vou pôr M, vou pôr o seu apelido. 100% menos R sobre R. Isso daqui vai ser 13/12. Agora, vamos multiplicar em cruz. Então, eu sei que 13Rs é igual a 12 vezes 100%. Eu não vou pôr o porcento, tá, gente? Depois a gente sabe que a resposta tem. Então, eu sei que 13Rs é igual aqui a 1.200 menos 12Rs. O R é negativo, vai tudo de um lado, ele fica positivo. Isso vai ser 1.200. Aqui vai ser 25Rs é igual a 1.200. Então, o que eu sei a respeito? Que R é igual a 1.200 dividido por 25, isso vai dar 48%. A resposta aqui, ó, 48%. Repara que eu resolvi diferente aqui, gente. Então, olha sempre pro que eu fiz aqui, por favor, por enquanto, tá? Aqui eu usei artifícios que tá lá na frente. Então, olha pro que eu faço aqui, não olha para a resolução. Tudo bem? Então, vamos lá para o terceiro exercício. O terceiro exercício, ele fala assim, ó. Uma prova de matemática, a razão, tá vendo? A divisão de número de questões que Thalita acertou. Então, eu vou ter uma divisão entre o número de acertos dividido. Então, vamos lá. Uma prova de matemática, a razão do número de questões que Thalita acertou para o número total de questões. Então, número de acertos para o total das questões, tá? O que ele fala pra gente? Foi de 5 para 7, ou seja, 5/7. Aí ele fala, quantas questões Thalita acertou, tá? Sabendo-se que a prova era composta por 35 questões. Então, a prova, o total de questões era quanto? 35. Então, eu vou pôr aqui acertos está para 35, assim como 5 está para 7. Eu vou pôr o acerto, eu vou escrever A, tá? 7A igual a 35 vezes 5. Ó, eu até ia fazer a conta, mas se eu puder fugir dela e quem sabe eu conseguir simplificar antes, o 7 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, o 7 sai daqui e vem aqui. Resultado, dá para simplificar? Devo. Então, antes de eu fazer uma multiplicação,
eu vou tentar simplificar. Eu detesto fazer conta, gente. Então, aqui vai dar 5. Então, o número de acertos, 5 vezes 5, 25 acertos para Thalita. Tudo bem, galera? Então, vamos lá. Facinho, né? Vamos para o quarto exercício. Mesmo tipo, viu, gente? Ele fala assim, ó. Num curso de tiro de precisão, um soldado acertou o alvo 15 vezes e errou 5. Então, ele acertou 15 e errou 5. Aí ele fala a razão, divisão. Entre quem? Entre o número de acertos. Então, ele quer a razão entre o número de acertos e o número de tiros dado pelo soldado. Peraí, quantos tiros o soldado deu? Se você olhar, se ele acertou 15 e errou 5, ele deu 20 tiros. Então, é acertos pelo total. A quantidade de acertos eu tenho? Tenho, 15. E o total? 20. Igual, se eu simplificar isso daqui por 5, em cima dá 3 quartos. Então, ele pergunta a razão entre o número de acertos e o número de tiros dado por esse soldado foi de 3 quartos. Alternativa B. Vamos lá para o quinto exercício, mesmo jeitinho. Aqui é só exercícios de razão, gente, repararam? Então, ele fala assim para a gente, ó. Em um concurso público, das 250 vagas existentes, 100 foram ocupadas por mulheres. Então, eu vou chamar de M, lógico, né? As mulheres. E de H, eu vou chamar os homens. E ele fala que das 250 vagas, 100 foram ocupadas por mulheres. Se 100 foi por mulheres, 150 foi pelos homens para fazer o total de 250. Aí ele fala a razão entre, então a divisão entre o número de homens, então ele quer o número de homens, e o número de aprovados nesse concurso. Resultado, gente, se você tinha 250 vagas existentes, você preencheu. Então, você tem um total do quê? De quantos aprovados? 250. E ele fala que 100 vagas foram as mulheres e 150 os homens. Então, é o número de homens pelo total de vagas, que são todos os aprovados. Então, aqui, ó, 150 no montante de quantas vagas? 250. Primeiro eu vou cortar os zeros. Dá para dividir por 5? Dá. 3 quintos. Que é essa a alternativa aqui. Então, os problemas que eles vêm de razão, normalmente, eles são mais simplesinhos, tá? Aí, a gente entrou ontem, que eu falei a respeito de proporção, eu falei da proporção áurea, que quem quisesse poderia ir atrás de mais informação, que é muito interessante, né? Principalmente daquele homem vitruviano, é muito legal, tá? E aí ele começa a falar das propriedades da igualdade, de proporção, que são igualdade entre duas razões, e as propriedades entre eles. Então, vamos lá para a próxima página. Tá. Então, vamos lá, que é isso daqui, ó, que me interessa, que está nessa página aqui, que eram as duas propriedades. Mas deixa eu falar, então, para vocês alguma coisa, ó. Na apostila de vocês, eu já tinha falado isso, mas eu vou voltar, tá? Então, se eu tenho 2 quintos, se eu multiplicar por 2, podia ser por 3, por aquilo que eu quisesse, eu só não quero trabalhar com números grandes. Esse primeiro que eu escrevo e o último que eu escrevo, o primeiro e o último, eles são chamados de extremos. Lógico, o primeiro e o último é extremo, lógico. E esses do meio são chamados meios, exatamente o que eu falei. Esses do meio são meios. Por isso que existe uma propriedade de proporção que fala assim, ó,
o produto dos meios, que é a multiplicação dos meios, é igual ao produto dos... O produto dos extremos é igual ao produto dos meios, ou o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, tanto faz. Que é exatamente o que vocês falam, multiplicação em cruz. Ela tem nome, ela se chama uma regra de proporção. Então, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Aqui dá 20 e aqui dá 20. Baseado, por exemplo, nisso daqui, a gente vai desenvolver essas duas propriedades que vocês têm. Não parece, mas dependendo do enunciado e do que o exercício dá para você, elas são de grandes valias. Então, ele fala assim, olha, quando eu tenho duas razões. Então, A está para B, assim como C está para D. Se você precisar e o exercício te fornecer algo que vale a pena, você pode usar a propriedade. Que propriedade? Você pode fazer que A está para B, ó, A mais B, ó. A mais B, que está aqui, está para A, assim como C mais D está para C, ó. A mais B está para B e C mais D está para D. Ana, faz isso daqui para a gente? Lógico que eu faço. Então, por exemplo, você pode somar esses dois. Então, vamos lá. Ele pode fazer assim, ó. 2 mais 5 está para 2, para o de cima. Assim como 4 mais 10, que são a soma desses dois, também está para o de cima. Repara, 7 sobre 2 está para 14 quartos. Repara que se eu multiplicar essa fração por 2 vai dar 14 quartos. Se você multiplicar aqui é 28 e aqui 28. Ana, ao invés de eu colocar 2 aqui embaixo e 4, que são os de cima, eu podia pôr os de baixo? É isso que ele fala aqui, ó. Você pode pôr sobre AC ou pode pôr sobre BD. Então, vamos fazer usando os de baixo. Então, 2 mais 5, 2 mais 5. Agora, ao invés de estar para os de cima, eu vou pôr os de baixo. Está para 5, assim como 4 mais 10 vai estar agora para 10. Aqui vai ser 7 quintos e aqui vai ser 14 décimos. Repara que aqui dá 70, aqui dá 70, o dobro dá 14, o dobro dá 10. Então, do mesmo jeito que aqui você pode usar a soma, se dependendo do problema, você pode recorrer à subtração da mesma situação, tá? Então, aqui ao invés de ser mais, vai ser menos. Só que provavelmente o número maior aqui, como é proporção, ele esteja aqui no primeiro, tá? Para não dar um número negativo. Mas pode ser que você precise usar, apesar que a subtração não é tão usada. Aquele exemplo anterior que vocês viram que eu comecei a resolver, é automático eu fazer por mais. Mas a gente pode fazer por outro jeito, eu só estou dando caminhos para vocês. Tudo bem? Então, existe de você somar aqui. Outra coisa, que é essa segunda propriedade aqui de baixo. Fala o seguinte, Ana, eu não quero somar este com esse, eu quero somar os de cima. Só que detalhe, se você somar os de cima, você tem que somar os de baixo. Você pode somar, que foi a propriedade anterior, este com esse e esse com esse. Mas se você escolher somar os de cima, os numeradores, na verdade, da razão, você também vai ter que somar os denominadores, que é o que ele faz aqui. Então, por exemplo, nesse nosso exemplo aqui, ó, que eu coloquei aqui 2 quintos e aqui eu coloquei esse, né, 4 décimos. Eu posso escolher somar os de cima. Então, eu vou pôr 2 está para 4, assim como, ó, 2 mais, errei. 2 mais 4 está para 5 mais 10. Você somou os de cima e somou os de baixo. Assim como você pode pegar tanto essa fração como essa. Suponhamos que eu pegue 2 quintos. Como é que ficaria? 6 quinzeavos é igual a 2 quintos. Pega essa fração, multiplica por 3, tá vendo? Vai ser 6 quintos. Aqui dá 30 e aqui dá 30. Ana,
eu não quero fazer com 2/5. Então, eu vou pegar a soma dos de cima, a soma do numerador. O numerador está para o denominador. Assim como, ao invés de colocar 2/5 como eu fiz, eu vou colocar 4/10. Então, aqui vai ser 6/15 é igual a 4/10. Repare, se eu simplificar essa fração, eu vou para 2/5. Se eu simplificar por 3, eu continuo nos 2/5. Lógico que são iguais. Ambas representam 2/5. Se você multiplicar aqui dá 60 e aqui também dá 60. Então, dependendo do problema que você tem, você pode brincar com essas propriedades. Se eu fizer este está para esse mais esse, eu tenho que fazer C mais D, a parte de cima. E daí está para ou A, ou C, ou B, ou D. Tá aqui. Se eu resolver subtrair, eu vou fazer A menos B está para C, A menos B ou está para A ou para C, só que aqui em cima você tem que fazer a mesma coisa, C menos D. Então, se eu somar esses dois na parte de cima, eu somo esses dois na parte de cima. Se eu subtrair esses, eu subtraio esse e componho a parte de cima. Na hora de fazer a parte de baixo, ou está para A, ou está para B, ou está para A ou para B, C e D. E esse daqui, se eu usar os de cima para subtrair os números, para somar ou subtrair, que aqui é subtração, então vou fazer A mais C está para B mais D, assim como aí eu escolho ou essa ou essa. Se eu usar a subtração, o mesmo procedimento. Tudo bem, gente? Essas propriedades vocês vão usar de acordo com os dados do exercício, se for necessário. E se você quiser, Ana, algumas dá para fazer como os exercícios anteriores, eu acho mais fácil, aí passa a ser o gosto do freguês. Então, vamos lá agora para o exercício resolvido e a gente encerra a aula hoje e depois vocês vão fazer o exercício de fixação 11, 12, 13, 14 e 15. Então, esse exercício, ele fala o seguinte para a gente. Ele fala assim, segundo uma reportagem, a razão entre o número total de alunos matriculados em um curso e o número de alunos não concluintes. Então, detalhe, eu vou pôr aqui, Então, a razão entre o número total de alunos matriculados. Então, a razão entre o número total de alunos em um curso e o número de alunos não concluintes, A razão, então, aqui é não concluintes, que não acabaram de concluir, tá? E o número de alunos não concluintes desse curso, nessa ordem, exatamente nessa ordem, é de 9 para 7. 9 para 7. Aí ele fala assim para a gente, a reportagem ainda indica que são 140 os alunos concluintes do curso. Então, peraí, como é que eu posso fazer? Eu venho aqui e chamo de X os não concluintes. O total de alunos, que são o total de alunos? São os concluintes, não vai dar para escrever, tá, gente? Mais os não concluintes, sim ou não? Então, eu tenho um curso onde eu tenho alunos que concluíram e que não concluíram. Então, eu chamei de X os que não concluíram, tá? Então, ele fala que essa razão aqui é do total para os não concluintes, é de 9 para 7, de 9 sétimos. Então, presta atenção, como eu chamei de X os não concluintes, esse total eu vou escrever diferente, eu vou pôr assim, o que são o total de alunos? E ele fala que os concluintes são quanto? 140.
Então, concluintes, 140, que ele fala aqui, ó, que são concluintes, mas quem são os não concluintes? Que a gente chamou de x. Então, montando isso daqui, total, 140 mais x, está para não concluintes. Quem é não concluintes? X, assim como 9, está para 7. Daqui para cá, gente, é só continha. O principal era a gente saber montar. E cuidado, ó, que ele deu a informação, ó, não concluintes. Isso daqui é uma pegadinha legal, viu, gente? Porque se você procurar a resposta, você vai achar essa, ó, 180. Se você não perceber que está escrito não concluinte, só para vocês saberem, tá? Então, aqui, ó, 9x é igual. Esse daqui, ó, eu vou indicar a conta na esperança de uma simplificação, tá? Se eu não conseguir, eu vou ter que fazer. Esse 7x vai passar para cá, ele passa como um negativo, aqui vai ficar 2. É igual a 7 vezes 140. Esse 2 está multiplicando, ele passa sendo dividido. Se eu dividir por 2, aqui dá 1, aqui dá 70, tá vendo o que eu falei? E eu não fico fazendo conta à toa. 7 vezes 7, 49. Só que esses 490 é x, são os alunos não concluintes. Esse daqui são os não concluintes. E o que ele pergunta para a gente? Com base na reportagem, ele quer saber o número total de alunos matriculados. O total era os 140 que ele informou no problema que era concluinte, mais os 490 que não concluíram. Total de alunos, 630. Tudo bem? Então, o segredo, gente, foi chamar o total de concluintes e não concluintes. Os não concluintes eu chamei de x. Então, o total era 140 que ele informou, mais x. E aí, aqui eu fui substituindo. Tudo bem, gente? Então, olha, para a próxima aula, vai para correção. Então, por favor, façam o 11, 12, 13, 14 e 15. Beijo para vocês, fiquem com Deus.